E aqui é um jovem garoto que nasceu com essa deformidade, mas como foi datado, ele inalou esse gás com o decorrer dos anos e ficou deformado. Sem mais perguntas, meritíssimo? Aconteceu um acidente há um ano atrás. Esse rapaz aparenta ter 17 anos. Você me fala que ele... Ele tinha 16 anos no momento do crime. Mas você falou outra coisa, né? Por favor, advogado de defesa. Sim. Pronuncie, por favor. Eu gostaria de ver as provas e quero dar uma análise pessoal, posso? Sim. Posso conversar com meus advogados, rapidamente? Um momento, 2 minutos. 2 minutos. Apenas 100 pessoas. O senhor marcar aqui o próximo celular, tirar foto deles. 7 mil, eles falaram. Oi? 7 mil. Foi quanto? Por favor, nos seus lugares. As fotos? Muito obrigado. Cara advogado Nielson, só para ressaltar aqui, quantas pessoas o senhor falou possível? De 3 a 7 mil pessoas. Hã? De 3 a 7 mil pessoas. De 3 mil a 7 mil? Isso. Tá. Bom. Analisando aqui essas fotos, é claro, já nítido se dizer que o júri, a acusação está totalmente equivocada. Por quê? Eles disseram que teve mídia, não sei o quê. Cadê a mídia? Cadê os jornais? Eu só estou vendo fotos aqui, ó. Eu posso muito bem pegar uma foto da internet. Protesto meritíssimo. Poderia nós abrir... Em confinamento, você protesta? A defesa atribuiu que nós não temos provas. A gente poderia ligar a internet agora e mostrar no The New York Times o acidente? Sim, próximo. Continua, por favor. Então, eles falaram que tiveram diversas provas e tudo mais, mas nós temos provas que o acidente em si, ele matou apenas 100 pessoas. Protesto, meritíssimo. E eles disseram... Que fundamento? Fundamento que ele está falando que só apenas 100 pessoas morreram. Não existe só essas 100 pessoas. Com que provas ele Com alega que isso? prova ele alega isso? Que existe só 100 pessoas que temos morreram. provas. Nós temos provas. Meritíssimo. Eu posso dirigir a palavra rapidamente ao senhor? Ao fim da conclusão dele, sim. Ok. Então, concluindo, eu não vi essas mídias que eles falaram. Primeiramente, tinha que estar aqui, porque posso rapidamente formular ali em um site de internet. E também essas provas aqui são nitidamente puxadas da internet, imprimidas preto e branco. Por que não me trouxeram colorida? Não sei. Não, velho. Protesto meritíssimo sem fundamento. Não é sem fundamento. Não se faz mais foto preto e branco. Você não está lá no século passado. Então, eles estão totalmente... Isso é um ato falho. Entendeu? E nós temos provas de que morreu apenas 100 pessoas. Não de 3 mil a 7 mil, como eles estão falando. Meritíssimo, eles estão fora da verdade. Meritíssimo. Eu posso falar? Um momento, por favor. Senhor Matheus Dias, por favor. À frente, senhor Matheus. Como eu já havia relatado ao senhor, existem provas falsas contra mim. Porque no dia do ocorrido, nós temos provas fotografadas do crime que aconteceu. Na verdade, o professor passou na lousa, foi 150 pessoas, o que eu falei. Eles falaram 7 mil. Então eles estão Protesto, dizendo... meritíssimo. Em que fundamento? Nesses fundamentos, ele está falando que só 150 pessoas morreram. Conforme os órgãos que investigaram, foram as pessoas que morreram, existem as pessoas que foram intoxicadas e os animais que morreram. O que você tem a dizer sobre isso? Meritíssimo. Tire suas próprias conclusões. Foram passados na luz isso daí.
O que Professor aconteceu seria foi esse? Professor. Qual deles? Ismael. Professor Ismael, o senhor está sendo convocado a aparecer ao tribunal como testemunha. Por favor, sente-se. O senhor sabe que o senhor está sob juramento. Somente a verdade, nada mais que a verdade. Por favor, senhor Fernando. Bom, senhor Lucas, quanto tempo o senhor trabalha na empresa União Carvalho? Sou contratado há 5 anos. O senhor, no momento do acidente, estava trabalhando com o senhor Edson, seria isso? Certo. O que ele seria do senhor na empresa? Meu encarregado. Sou encarregado. Senhor Lucas, conforme datado aqui numas requisições que o senhor apresentou à empresa, do dia 1º de março de 2016, 15 de abril de 2016 e 11 de fevereiro de 2016, eu gostaria de ler para o júri. Ao gestor do setor número 4 de produção, Matheus Silva Dias. Prezado senhor, solicito a esse setor, do qual vosso senhor é o gestor, que tenha a gentileza de enviar-me novas peças para a manutenção da torre de contenção do setor, a fim de que possamos realizar as tarefas exigidas com mais segurança para toda a empresa. Antecipo os meus agradecimentos, certo que serei prontamente atendido. Data e eficiência dessa sessão. Subscrevo-me, Lucas do Amaral Soares Pinho. Sr. Lucas, o senhor reconhece essa requisição? Sim. Bem, foi datado do dia 11 de fevereiro de 2016, 1º de março de 2016 e 15 de abril de 2016. Eram as mesmas requisições, com peças para manutenção da torre de resfriamento. Eu gostaria de apresentar um... Protesto. Protesto. Apenas o advogado. Por favor, Protesto. dirija-se ao Protesto seu aí. advogado. Protesto. Fundamento? A essas requisições. Por quê? Fundamento. Não, gostaria de saber a quem solicitava diretamente essas peças de manutenção. Protesto senhor. negado. Você tem que ter um fundamento para você acreditar. Bom, senhor, Protestar. senhor Meritíssimo, gostaria de datar ao gestor responsável na parte superior. Posso ver? Posso ver aqui? Sim. Senhor Matheus Dias. Algo a dizer? Gostaria de olhar essas requisições, por favor. Por favor. Aqui, Já passou algo? Tá. Por favor. Dão as assinaturas que o Matheus chegou a visualizar Jurídico essas. juiz, posso observar as provas? Sim. Senhor Observando aqui, é nítido, ele enviou, mas cadê a assinatura do seu Matheus? Protesto, excelentíssimo. Nós temos uma segunda testemunha que irá explicar tudo o que realmente aconteceu. Gostaríamos de chamar o senhor Sidney. Acabou, professor. Sim, mas antes do Sidney, Mas a posso dar gente minha está palavra? falando aí da questão do... Bom, senhor Meritíssimo, na realidade isso não foi uma carta para assinatura, foi um e-mail mandado pelo Lucas. Não, engraçado. E-mail, mas assim? E-mail não é assim que envia. Bom, senhor Isso aí é Meritíssimo, documento protesto. feito Isso aqui Ele é advogado ou ele é Gostaria professor? de chamar os dois advogados à frente, por favor. Por favor. Vocês se contêm, por favor. Vocês são autoridade. Por favor, senhor Sidney. Senhor Sidney. Nome, por favor, inteiro. Sidney Fernandes, O senhor trabalha onde? da empresa Qual a empresa? Portugal. Chamou a acusado para depor contra o nome do meu cliente e não sabe nem o nome da empresa. Isso aí tá errado. Senhor Meritíssimo, O senhor sabe que o senhor está sob juramento. Somente a verdade. Nada mais que a verdade. senhor Meritíssimo, eu gostaria de fazer apenas uma pergunta às duas testemunhas que passaram por aqui. Senhor Edson e Lucas, os senhores reconhecem esse homem como funcionário da empresa União Carvalho? Sim. Senhor Matheus Dias, como presidente da empresa Matheus Carbate. União Carbate. O senhor reconhece? Bom,
como eu já havia dito, eu sou responsável pela presidência da empresa. Eu não reconheço todos os funcionários porque são muitos. Então eu não posso dizer com legitimidade que ele é um funcionário da minha empresa. Seu advogado pode responder por isso? Se tem que ele é funcionário da empresa, sim ou não? Sim, ele é um funcionário da empresa, porém... Apenas sim ou não? Sim. Pode continuar, por favor. Gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Cid. Sr. Cid, conforme foi puxado e autorizado pelo Departamento de Justiça do Brasil, foi puxado o extrato da conta bancária do senhor. A renda mensal do senhor seria R$2.000? Sim. Bom, conforme está descrito aqui, do dia 5 de janeiro, 5 de fevereiro, 5 de março, 5 de abril deste ano, foi depositado pela empresa União Carbide cerca de R$2.000, que seria a sua renda mensal, correto? Correto. Mas justamente no mês do julgamento que se ocorre hoje, no dia 20 de junho, foi depositada uma quantia de R$20.000. Sr. Cid, o senhor poderia explicar quem depositou esse dinheiro para o senhor? Sim, foi o Matheus, dono da empresa. Bem, conforme a própria testemunha disse, foi depositado pela própria empresa. Sr. Cid, o senhor recebeu alguma ligação referente se ele sabia ou não que o senhor ia participar desse julgamento? Não. Não? E como o senhor poderia explicar essa quantia depositada na sua conta? Primeiramente, eu trabalho na parte do almoxarifado da empresa, né? Que relaciona as peças. Qual parte que o senhor trabalha? No almoxarifado. Almoxarifa. Eu que autorizo a compra das peças e a manutenção dos equipamentos da empresa. Eu recebi vários tipos de como fala isso aí? Requisições para fazer manutenção dos aparelhos preventivos para não ocorrer acidentes. Só que toda vez que eu... Em que fundamento? Não é essa a pergunta que o advogado fez, ele está respondendo tudo. Não, quer saber como eu cheguei a esse valor. Sim. Continua, por favor. Então, e nesse caso, eu pedi aquisições, só que quando eu pedi para o nosso fornecedor, o que aconteceu? O fornecedor sempre dava como bloqueado. Ele não me liberava as peças para manutenção. Durante foi um bom tempo. Nesse caso, o presidente, já estava enrolado com a empresa, me deu tipo como fosse um cala-boca. O seu funcionário humilde, me deu R$2.000 no salário, que era pouco. Ele acabou colocando R$20.000 na minha conta para mim ficar quieto. Sobre que fundamento? Sobre o fundamento de que foi o suposto cala-boca. Se vocês forem comparar uma licença, o salário dele seria de R$2.000, certo? Sem querer, o Matheus de vez em quando dá um tique nele. Nossa! Que apertou um zero sem querer a mais. Sendo que foi depositado R$20.000, por engano. E isso não foi percebido nesse determinado mês. Mas assim, continuando o protesto, Atingir empresa que vai perder R$18.000. mas assim... Protesto meritíssimo. Normalmente, quando se deposita algum valor erroneamente, né, imediatamente a empresa que depositou manda um e-mail informando-lhes, né, que havia feito pagamento errado. Sr. Cid, o senhor recebeu alguma ligação, e-mail referente que o senhor recebeu o pagamento errado? Não. Vocês têm algum documento com devolução de dinheiro ou não? Não. Senhor Meritíssimo, gostaria de fazer mais uma pergunta. A própria defesa alegou que o senhor Matheus às vezes dá um tique. Gostaria de perguntar ao advogado de defesa o que seria esse tique? Um sistema nervoso onde ele não tem controle sobre seus controle motor do seu Lécio, por favor. O meu cliente, Matheus Dias, ele tem em sua subconsciência um ato falho. Ou seja, às vezes ele faz algo que não é supostamente dele fazer, mas ele acaba fazendo. Ele, então, quando ele vai lá, ele paga todo mundo. Como é presidente, ele recebe a folha de pagamento e vai dando ok. Nesse dia, talvez ele não esteja tão bom, mandou todos ok. Não temos o contra-cheque pedindo a devolução da solicitação do dinheiro. Como também vocês não têm nenhuma prova de que o senhor Matheus Dias subornou o Sidney.
Senhor Meritíssimo, apesar da defesa ter alegado que nós não temos uma prova, os dois advogados alegaram que o réu tem alguns problemas de tique, onde ele não consegue raciocinar sobre os atos que está fazendo. Quem garante, gostaria de falar ao júri, quem garante que esse mesmo tique ocorreu durante o acidente? Tentaram informar para ele o que aconteceu e esse famoso tique o interrompeu de ocasionar a morte dessas pessoas. Não, protesto. Mas durante o acidente, o mesmo não estava na empresa. O senhor Matheus, no dia do acidente, o mesmo não estava na empresa. Outra alegação feita pela defesa. O presidente da empresa, responsável por uma indústria petroquímica de pesticidas, não estava no local, no funcionamento, durante os reatores da empresa? Onde estava ele? Meritíssimo, poderia fazer uma pergunta? Sim. Relacionada ao seguinte. Você se considera um bom funcionário? Sim. E por que o senhor não informou a diretoria desses 20 mil reais depositados em sua conta? Isso foi um caso à parte entre a presidência da empresa. Não, a minha pergunta foi porque o senhor não informou a presidência da empresa que foi depositado 20 mil reais. Fundamento 20 mil reais que foi depositado. Conforme dito, o Matheus não está relacionado a todas as partes da empresa. Como um simples empregado que trabalha no almoxarifado, teria acesso à presidência da empresa para relatar o problema que realmente aconteceu. Existe ramal. Você sabe o que é ramal? Se as ligações não foram atendidas sobre o inquérito das peças que teriam que ser trazidas para a manutenção, você acha que ele iria realmente conseguir falar com o presidente da empresa? Um e-mail? Um e-mail. Não, você falou que foi ligação atendida relacionada a Protesto Meritíssimo, a defesa está alegando provas que não existem com respeito ao réu. Existem 3 testemunhas que alegam que foi pedida a peça, que deu defeito na peça e mesmo assim não foi atendido. Se essas 3 testemunhas que trabalham na empresa da União Carbide não são ouvidas, não tenho mais provas a apresentar. Meritíssimo. Peço 2 minutos para conversar com o senhor. Se o seja, ele pode ser retirado. Protesto ao juiz. Defesa pediu para que o da testemunha saísse. Ele não tem autoridade para isso. 150 pessoas foi sim combinado que a gente colocou na mesa. Eles estão olhando na internet coisas que aconteceu só da Índia, não o que aconteceu no Brasil. Outra, esse extrato bancário tem o número da conta da agência do Matheus. Está o número da carteira dele. Então, Entendeu? Sou eu que faço os favores, quem faz o pagamento é o RH. Calma, Você deixa eu falar com se o funcionário, ele que é responsável por essa válvula. Se o funcionário não tem todo o carente do que ele... Se ele tem Relacionado a essa reportagem ele vai ter ideia das válvulas. dos jornais da Índia, por favor. Por favor. Instrua seu cliente, por favor. Senhor Meritíssimo, sim, Eles chamaram aqui as já testemunhas, pedi a palavra. mas eu... Ele autorizou a palavra. Tudo bem. Você, Senhor Meritíssimo, conforme algumas reportagens, lançou uma nova empresa na região onde se residia a empresa do senhor Matheus. E essa empresa tinha o mesmo produto, com a mão de obra muito mais barata, e as pessoas estavam comprando essa mão de obra. Então o senhor Matheus decidiu abaixar os custos, vamos parar de ter os equipamentos necessários, vamos parar de fazer tudo, vamos só pagar o salário para os funcionários. Só isso. E como ele disse que não teríamos nada como prova, que aquelas fotos não valiam, aqui tem um vídeo de um dos jornais mais famosos da Índia, para você ver que essa notícia só não foi aqui no Brasil. Protesto. Por quê? Ele falou que foi um jornal da Índia? Não, temos provas de jornal da Índia. Meritíssimo, a empresa é multinacional, ela tem polos no mundo todo. Mas o acidente Mas o acidente aconteceu no Brasil. Mas- O acidente aconteceu no Brasil. Protesto. Prova falsa. Você não vem com falta. O acidente foi no Brasil. Silêncio. O vídeo está falando da empresa, não do acidente. Senhor Meritíssimo. Empresa da Índia? Então, Senhor se Meritíssimo. o vídeo não está falando Senhor Meritíssimo. do acidente, Você não não está sabe. As provas? Essa prova não serve.
Posso ver a prova, por favor? O acidente foi no Brasil, como que ele vai mandar um vídeo? É o mundo. A notícia só não corre no Brasil. Por favor. A notícia corre em tudo. Não, mas foi aqui que Todo eu mundo. A notícia só não corre no Brasil. Não. Silêncio, por favor. Ela é uma Por multinacional. favor, senhor. Ao seu lugar é o seu lugar, por favor. Volta pra escola. Tem um alto-falante? Tem um alto-falante? Protesto. Protesto. Calma. Protesto. Você quer que faça em português? Maria, Não, calma aí. É papito? Ó, sumado. Silêncio. eu protesto. Matheus, por mais 20 minutos. Putz. Por favor, senhor Sidney, queira ser retirado do júri, por favor. Até o próximo turno. Obrigado, Como vocês acham que essa deficiência de manutenção acontece? Pela redução dos controles? Mas isso é da empresa ou é um Sim, vídeo é da empresa. E o resultado é a degradação geral do sistema, gerando acidentes. Não faltam exemplos. Esquecemos de trocar o óleo do carro e... Por favor, queira ver, por favor. Deixamos de pra mim mesmo? Bom, vamos ver como esse longo abandono da manutenção acabou criando as condições necessárias para um sério acidente na planta petroquímica de Bhopal, na Índia. Por favor, queira fechar o notebook, não leve em conta essa prova. Acabou de dizer na Índia. Não conta. Foi no Brasil. Posso levantar alguns pontos? Por favor. Posso levantar alguns pontos Dirija-se sobre ao as... advogado, por favor. Deixa eu só... Meritíssimo. Aproveitando aqui o gancho, vocês viram aqui que nada, desde quando eu peguei esse processo, nada me tira da cabeça que esse acidente foi algo forjado. Foi algo inventado por alguém. E não é coisa de advogado. Como vocês estão vendo, esse processo é mídia nacional. Estamos sendo assistidos por diversos canais. Só se fala desse crime ambiental. O que me garante... Protesto meritismo. O advogado de defesa está lançando um chiclete referente ao meritismo. Falta de respeito. Se controle, por favor. Você está nervoso? Não. Então, é o seguinte. A acusação chamou Por duas favor, o pessoas... chiclete, por favor. Oh, perdão. A acusação Obrigado. chamou duas testemunhas que uma delas não sabia nem o que ela estava fazendo na empresa. Três testemunhas, protesto meritismo. Eram 3 testemunhas. Eram 3, mas 2 não. E uma delas não sabia nem o que ela fazia na empresa. No caso aqui, ó, o seu Lucas Amaral. Como o seu consta aqui, ó. Menor infrator. Se envolveu em diversas brigas. Eu não terminou nem a escola. Não aparece na escola? Não terminou nem a escola. E o outro, a outra testemunha, o senhor. Professor Oscar, já coloca o menor infrator na sua casa. Caso do ano de 2012. No furto em residência teve prisão domiciliar após cumprir todos os requisitos, mas durante esse período se envolveu em diversas brigas. Não terminou o ensino médio. Protesto meritismo. Não, não, provas
contra as testemunhas que vocês estão chamando. Protesto, senhor Meletíssimo. Então isso significa que a empresa União Carvalho contrata pessoas com antecedentes criminais. Acreditamos que todas as pessoas têm uma segunda chance. Contratamos sim. Amém. Então esse caso é relevante, porque ele está apresentando coisas do passado referente a um dos funcionários da empresa. Tudo bem, mas eu estou relevando a você falando ao testemunha contra o meu Protesto, Meletíssimo, está gaguejando. E também, mais um funcionário aqui, ó, seu Sidney Fernandes, enquadrado no artigo 306 do Código Penal, embriaguez ao volante. Isso tem a ver. Irrelevante ao caso, Meletíssimo. Condutor. E o controle de tudo. Condutor com reincidência, constatado indício de álcool no organismo do condutor. Ele está suspenso por dirigir. Então, protesto, senhor o Meletíssimo. funcionário... Aqui diz, nossas testemunhas, estava no ano de 2012 na Fundação Casa. Nós estamos no ano de 2016. Se ele trabalha na empresa faz 5 anos, em 2012, não trabalhava na empresa. Sim. Protesto, Meletíssimo, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Lucas. Senhor Lucas, o senhor pode informar o seu sobrenome completo? Lucas do Amaral Soares Pinho. Bom, senhor Meletíssimo, aqui está datado Lucas Amaral. Se eu jogar no Google, vou encontrar milhões de pessoas simplesmente com esse nome. Então isso é relevante ao caso. Tudo bem. Mais uma testemunha aqui, ó, que eles trouxeram, mas que está com a ficha suja. Posso dar uma olhada nas provas? Eu gostaria de chamar o meu testemunha de defesa. Protesto, Meletíssimo, está desviando o foco para as testemunhas, não para o réu. Reformule sua pergunta, por favor. Eu gostaria de chamar a minha testemunha de defesa. A sua testemunha? A testemunha de defesa do Matheus. Por favor, senhor Lúcio. Tem mais perguntas. Esse aqui estava na fundação. É daqui mesmo? Não, velho. Senhor Lúcio? Por favor. Lúcio, nome inteiro, por favor. Lúcio Namoro Chimismo. Oriental. O senhor sabe que o senhor está sob juramento, né? Só a verdade, nada mais que a verdade. Por favor. Senhor Lúcio, há quantos anos o senhor conhece o senhor Matheus? O Matheus eu conheço. A gente foi criado junto. Um é japonês, outro é... Mais uma pergunta. Silêncio. Não trabalho na empresa. Não trabalha na empresa? Protesto, Meletíssimo, relevante ao caso, o acidente aconteceu na empresa, não na rua. Ele não estava a par do acidente. Negado. Ele pode ter acontecido, inalado algum gás, alguma coisa. Tem direito à resposta. Como amigo pessoal do Matheus, no dia do acidente, você pode contar aonde vocês estavam, por favor? Eu e o Matheus. Não complica. Eu e o Matheus, a gente estava num restaurante conversando. Tomando o quê? Tomando um vinho. Interessante. Sr. Lúcio, o senhor também teve passagens pela polícia, né? Sim. Ah, entendi. O senhor Matheus foi aquela pessoa que te ajudou muito na sua reintegração à sociedade? Sim, o Matheus me ajudou para a reintegração. Mas te ajudou de que forma, Sr. Lúcio? De que forma? De vários tipos. Sr. Lúcio, eu gostaria que você fosse mais claro, né? Vários tipos. Mais claro? Ajudou minha família, ajudou eu como pessoa para estar... como que eu posso estar explicando para vocês? Se interagindo à sociedade de novo, porque existe muito preconceito.